Olá, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez preparamos para vocês o programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde Jesus nos faz compreender a partir de duas tragédias que nós precisamos nos converter e voltar para Deus. No coração deste tempo, vamos conversar um pouco mais sobre o tema da campanha da fraternidade, as etapas das políticas públicas e uma igreja em caminho. Vamos nos alegrar com o que Deus nos tem dado neste momento da nossa história. Agradeço a você que nos assiste, nos escuta e participa conosco. O programa Voz da Igreja, mais uma vez, começa para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, nesse tempo favorável de conversão, de reconciliação com Deus, com os irmãos, com o nosso próprio ser, nós somos chamados a mergulhar com frequência e com sabor no mistério da Sagrada Escritura. Esta é a fonte que estimula e orienta a nossa conversão. Quaresma é tempo de leitura orante da palavra, a fim de que possamos nos encontrar com o Senhor, que é a palavra e que, portanto, nos indica o caminho que nos leva à vida verdadeira e bem-aventurada. Quero convidar você a partilhar comigo neste programa alguns versículos do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Para que ela ocupa inutilmente o terreno? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Meu irmão, minha irmã, este é o texto que vamos meditar no caminho para a Páscoa, neste 3º domingo da Quaresma. E vamos mais uma vez aprendendo de Jesus. Aqui Jesus se põe diante de 2 fatos. Um, que algumas pessoas trazem a ele, e outro fato que o próprio Senhor apresenta. 2 tragédias.
Uma na qual Pilatos manda massacrar galileus que estavam oferecendo sacrifícios no templo. A outra catástrofe, a outra tragédia, foi a torre que caiu e matou 18 pessoas em Jerusalém. Aqui estamos diante, portanto, de dois fatos marcantes, trágicos, criminosos, pelo menos aquele em que Pilatos manda massacrar os galileus, e um outro que podemos imaginar, sem pensar a incompetência de quem construiu a torre, podemos pensar sim num acidente, num fato que de fato gerou a situação em que aquela torre tenha vindo abaixo. Mas Jesus aqui não está colocando foco propriamente, digamos, na tragicidade daqueles dois eventos, mas exatamente nos faz pensar acerca dos que estavam envolvidos neles. Não eram piores do que os outros, não eram mais pecadores, não foram castigados por Deus. Aquele não foi o meio pelo qual Deus fez justiça diante do pecado ou diante do mal que aqueles galileus ou aqueles 18 que morreram debaixo da torre tivessem cometido. Jesus quer chamar a atenção exatamente para a realidade, digamos, da morte que nos ronda, e é preciso estar preparados pela via da conversão, pela via do arrependimento que nos leva a mudar de vida. Devemos estar preparados para a morte que pode nos encontrar em qualquer circunstância. Seja por via criminosa, como Pilatos manda massacrar, como podemos igualmente pensar para este nosso tempo, como fora criminoso o rompimento da barragem em Brumadinho, como também em Mariana, já que se poderia de alguma forma ter evitado aqueles acidentes pela via da vigilância atenta sobre as barragens e sobre as situações que envolviam a proteção e a segurança daquela gente. Podemos pensar também, por que não, no crime que envolve o fácil acesso às armas, acesso criminoso ou, infelizmente, acesso legalizado, e armas que vão favorecendo a que adolescentes entrem em escolas para matar os seus companheiros ou os que estavam ali, ou alguém entre numa mesquita para atirar e matar os que estavam ali diante de Deus, ou para cometer os abusos domésticos, onde pais matam filhos, filhos matam pais, homens matam mulheres, mulheres matam homens, pelo acesso criminoso e infelizmente legal às armas. E isso aqui estamos diante de tragédias que têm autores conhecidos, como Pilatos, que manda massacrar os galileus. Aqui estamos diante, portanto, de situações em que podemos nos envolver. Podemos estar na catedral, como estávamos na catedral em Campinas, e ali alguém entrar atirando. Podemos estar em algum lugar e uma bala perdida nos toca. Aqui, sem pensar, de fato, nos aspectos criminosos, trágicos, absurdos dessas situações, nós precisamos nos pensar também neste lugar. Os que se viram envolvidos nestes crimes deste tempo não eram piores ou mais pecadores, estavam ali. E a morte deles, por motivo criminoso, trágico, deveria despertar o nosso jeito de estar no mundo e de estar na história. Como também podemos pensar hoje nas catástrofes naturais,
que também se multiplicam, e às vezes se multiplicam porque nós geramos situações de agressão grave à natureza que no seu tempo reage. Então, irmãos, irmãs, a morte trágica, criminosa que nos ronda deveria exatamente nos levar à experiência do arrependimento e de conversão. Que frutos tenho produzido? Em que direção tenho construído a minha vida? A morte nos ronda, nós não morremos ainda. A morte daqueles que estão conosco, esta morte deveria exatamente alertar e acender a chama da conversão, do arrependimento, da mudança de vida, a fim de que a minha presença no mundo e na história seja presença fecunda, seja presença frutuosa, seja presença do bem. O texto de Jesus desse domingo quer exatamente nos convidar à conversão. Se não vos converterdes, se não vos arrependerdes e mudardes de vida, morrereis do mesmo modo. Isto é, seremos pegos de surpresa, tendo tido tempo para construir a nossa história, optamos por levá-la de qualquer modo, ou sermos, o que é pior ainda, autores do mal, da tragédia, do crime. E aí perdemos a chance de marcar nossa presença no mundo e colocar a nossa vida na direção de Deus, que nos chama a estar no mundo como expressão do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão e do seu cuidado. Bebemos da fonte. No coração deste tempo, neste tempo, estamos na Quaresma, caminho para a Páscoa. Caminhamos na direção do grande e belo Tríduo Pascal. A nossa Quaresma que vai nos conduzir àquela noite bendita da ceia do Senhor. Ali, antes de começar a celebração da ceia, termina a Quaresma. Ali termina o nosso caminho de conversão, de avaliação da nossa vida. E ali, naquela noite da quinta-feira, antes de começarmos a ceia do Senhor, que já nos põe dentro do Tríduo Pascal, até lá
somos convidados neste ano à experiência quaresmal de conversão, de arrependimento, já que, como nós ouvimos no texto bíblico de hoje, a morte nos ronda pela via do acidente, pela via do crime, pela via da catástrofe natural. A morte nos ronda. É preciso, portanto, que estejamos atentos, despertos, transformando nossa vida cada vez mais e cada dia mais numa experiência fecunda de vida, de amor, de compaixão, de misericórdia, a fim de que, como lembra o Papa Francisco, depois de passarmos pelo mundo, deixemos o mundo um pouco melhor. E nesse tempo de Quaresma, nós também vivemos a campanha da fraternidade. Fraternidade e políticas públicas é o tema deste ano e somos chamados a nos envolver aí nesse processo político, social, participativo, cidadão, de construir a sociedade humana. E é preciso que, de fato, irmãos e irmãs, aprendamos que também, através de políticas públicas, podemos evitar tragédias, podemos evitar crimes, podemos evitar mortes precoces. Falar de políticas públicas significa pensar o arco de toda a vida humana. Desde as crianças que estão no ventre das mamães, e também há para elas cuidados que precisam ser garantidos, até o idoso, que também na sua situação de vida precisa de políticas públicas que favoreçam o cuidado desses irmãos que construíram a sua vida no trabalho, na dedicação e agora já incapazes de produzir, continuam sendo vidas preciosas, únicas, que precisam ser cuidadas. Por isso, política pública toca, portanto, todo o espaço da convivência humana, todas as idades do ser humano, todas as circunstâncias geográficas, as populações mais centrais, as populações periféricas, as populações rurais. Política pública certamente é o lugar e o jeito de pensar em todos e de cuidar de todos. O texto base da campanha da fraternidade nos ajuda a pensar etapas no ciclo das políticas públicas, de modo que elas sejam construídas não como uma construção vertical de cima para baixo, onde os agentes políticos decidem o que querem, como querem, quanto querem investir, mas sejam políticas de baixo para cima, isto é, construídas com participação, com diálogo social, com capacidade de escuta, onde as populações, as classes, digamos, as forças sociais sejam capazes de participar desses processos de políticas públicas que ajudam, portanto, a organizar a vida social e o cuidado com as pessoas. O texto fala de 5 etapas importantes. Primeira, a identificação de um problema, a formulação de uma solução, tomadas de decisão, aplicação da ação e, por fim, a avaliação dos resultados. E certamente, se passamos bem por essas etapas, haveremos de construir políticas públicas que realmente respondam a demandas sociais importantes. A primeira coisa, certamente, é identificar um problema. Esse problema pode estar vinculado a uma parte da cidade, do estado, do país, a um grupo social, a algum tipo de região geográfica ou de público-alvo. É importante, então, que, de fato, esse problema seja detectado e apresentado por aqueles que estão envolvidos naquele quadro de carência ou de descuido do poder público.
É importante que a identificação do problema, e essa é a etapa 1, seja exatamente feita a partir daqueles que estejam envolvidos naquela situação. Depois, é importante que, constatado o problema, então comecem a se buscar soluções para a resolução do problema. E soluções que passam por diversos personagens sociais, diversos personagens públicos ou políticos, já que ali haverá uma conjugação de forças e de responsabilidades. Por isso, a formulação de soluções precisa ser também ela, assim como a identificação do problema, precisa ser um espaço democrático, participativo, onde se estabelece uma corresponsabilidade de todos os agentes sociais e humanos, os que estão envolvidos no problema, aqueles que respondem por aquela sociedade ou por aquela instância e todos aqueles que poderão empenhar-se efetivamente nas soluções para aquele problema. O terceiro passo importante é a tomada de decisões. Os diferentes atores sociais vão agir na tomada de decisões, defendendo seus interesses e suas ideologias. Portanto, aqui se trata de dar a cada um aquilo que cabe a cada um como responsabilidade. De modo que aquilo que a população local ou o grupo relacionado àquele problema, certamente esse grupo também precisa interferir e tomar posições e decisões importantes, mas também há os gestores públicos, há os políticos, há aqueles que decidem sobre verbas, sobre um plano de atuação e execução. Portanto, aqui estamos na ordem de tomar decisões. E haverá decisões que tocam todos os atores envolvidos na responsabilidade acerca daquele problema social. Depois, o quarto ponto, a quarta etapa, a implementação da política pública. O texto diz: a implementação da política pública envolve um amplo planejamento estratégico, levando em consideração os diferentes recursos envolvidos, tempo, causas e também o próprio processo político. É exatamente aqui que nós vemos, digamos, realizada ou aos poucos ir sendo sanada a situação problema. É aqui onde vamos perceber que as estratégias de ação vão aos poucos respondendo àquela demanda inicial de um problema para o qual foram pensadas soluções, as decisões foram divididas e tomadas, e agora se percebem já, digamos, os efeitos gradativos e processuais de enfrentamento daquela situação. Mas há ainda um quinto ponto importante, e ele não pode faltar, que é exatamente a fiscalização, a avaliação, o monitoramento. Isso aqui é importante, gente, muito importante, a fim de que as políticas públicas que comecem bem, também terminem bem e terminem, de modo que avancem para as soluções que verdadeiramente são esperadas. Nós precisamos passar, e o texto também nos ajuda a pensar isso e a entender isso, precisamos passar cada vez mais de políticas de governo para políticas de Estado. Isto é, políticas que um político começa, até como, quem sabe, bandeira de campanha, e que o próximo político, já que estamos numa democracia onde há um revezamento de personagens, né? Seja no executivo, seja no legislativo, que o próximo político continue aquilo que fora começado. Porque já chega de pontes iniciadas, paradas na metade, já que o outro não quis terminar a ponte. Isso só para falar quase que caricaturalmente de uma situação.
É preciso então que nós avancemos para processos avaliativos, onde, de fato, aquelas políticas públicas avancem e avancem até, por que não, para além de governos que a iniciaram e que, porque precisam continuar, o governo que segue avança nessas políticas. Avaliar todo o processo, diz o texto, permite alcançar resultados melhores. Isso deve ser sistemático e deve ter sido planejado na etapa anterior, onde o processo já acontecia, e isso ser feito não apenas ao final do processo, mas durante o processo. Então percebam, irmãos e irmãs, que aqui também nós temos um belo dever de casa. E um dever de casa pela via da participação, do diálogo social. É aí que faremos políticas públicas que de fato atendam às demandas reais e graves do nosso tempo, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, muitas coisas boas o Senhor nosso Deus nos tem concedido neste tempo da nossa igreja jubilar. Estamos nos preparando para os 60 anos da nossa igreja particular de Divinópolis, no dia 17 de maio. E queremos exatamente caminhar olhando para trás com alegria, com gratidão, e encarando os desafios deste tempo e do futuro. Neste tempo da nossa igreja, nesta semana que estamos vivendo, quero me alegrar e convidar você a se unir a nós em ação de graças pelas coisas boas que estamos vivendo. Neste 20 de março, celebramos os 59 anos do Colégio São José São Geraldo, aqui em Divinópolis, que está sob os cuidados das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, é um dos nossos colégios católicos aqui na cidade de Divinópolis. Um abraço às Irmãs da Piedade, aos professores, funcionários, alunos daquela escola onde eu mesmo pude um dia estudar e que tem feito história aqui entre nós. Também nessa sexta-feira, 22 de março, vamos ordenar o terceiro padre neste ano, aqui na nossa Diocese de Divinópolis. Vamos ordenar o Padre Helder. Então, nesse 22 de março, aqui em Divinópolis, na paróquia Nossa Senhora da Guia, o Padre Helder será então ordenado, e aí ele se soma aos outros dois, ao Padre Anderson e ao Padre Alex, que já foram ordenados, e serão os três presentes de Deus para a nossa igreja neste caminho jubilar. Também neste domingo, 24 de março, vai acontecer o encontro diocesano de mães que oram pelos seus filhos. Um movimento bonito que cresce de modo muito fecundo entre nós. Várias comunidades, paróquias, já tem lá o grupo de mães que rezam pelos seus filhos, rezam, estudam, partilham. É de fato um movimento que tem ajudado muito as mamães a darem conta da sua labuta de cada dia. Vamos, portanto, nos unir também a elas e vamos, com elas, apresentar a Deus a nossa prece cotidiana pelas nossas famílias, por aqueles que amamos. Então, quero aqui abraçar também a todas as coordenadoras dos grupos de mães que oram pelos seus filhos, a todos os grupos, e vamos adiante. Rezar é remédio, rezar ajuda a gente a avançar e a enfrentar e a resistir e a suportar as tarefas e os desafios da vida. Portanto, nos encontramos com as mamães que oram pelos seus filhos no dia 24
de março. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.